Bom dia, irmãos, graça e paz. Nós vamos começar a nossa aula. O título da aula de hoje é Democracia ou Democratismo. Então, lembrando vocês, o que a gente tem falado em todas as aulas, depositar sua pergunta nessa pequena urna aqui, e no último encontro sobre esse assunto, estaremos respondendo essas perguntas numa roda de conversa sobre os assuntos do livro. Então, tem perguntas que às vezes não serão respondidas nas aulas, mas a gente fica com dúvida e responderemos sobre isso. Quero começar fazendo uma pergunta para vocês, para pensarmos juntos. Se houvesse uma votação em que a maioria decidisse acabar com o horário de almoço de domingo, isso seria a decisão certa porque a maioria decidiu? Pois é, parece ser uma coisa muito óbvia, muito tola, mas tem a ver com a aula de hoje. Porque o almoço é necessário e é justo. Então isso mostra que existe uma diferença, então preste bem atenção que então existe uma diferença entre a vontade da maioria e o que é justo. Então existe uma diferença. Então muitas vezes a democracia é tratada como ela fosse uma máquina de salvação. Se votarmos, tudo se resolve. Basicamente é isso. Traduzindo, né, para o português claro, né, como a gente costuma dizer. Mas o autor do livro, David Koyzis, ele alerta que a democracia é uma excelente ferramenta, como a gente tem falado aqui em relação à política, mas eles são péssimos, né, deuses, com D minúsculo. Então, vamos aprender para não confundir o sistema com a idolatria. Então, existe uma grande diferença, né? Um sistema versus ídolo. Então, a estrutura, o método de votar e participar seria o que chamamos de estrutura. Então, devemos separar do credo. O credo seria a adoração ao povo. Então, como cristãos, valorizamos a estrutura porque ela reconhece que nenhum governante é perfeito, é santo, o suficiente para ter uma enorme responsabilidade e poder. Mas o erro surge quando transformamos o número de votos em critério de moralidade. Então a gente ouve esse discurso, é muito falado durante eleições e a gente vai ouvir ele bastante esse ano. Então vamos entender um pouquinho, através de alguns pensadores, o que eles falaram sobre a democracia, que foram ideias que foram evoluindo, né? Então o primeiro que nós vamos falar hoje é Jean-Jacques Rousseau. Então ele foi o pai da ideia da vontade geral. Esse pensador acreditava que quando o povo se une como um corpo único, esse grupo se torna soberano absoluto. E, por definição, esse povo não pode errar contra si mesmo. Então, a gente percebe aí o que ele está dizendo, né? Obviamente, ele não é um cristão, ele não acredita na queda do ser humano ali, como a gente acredita, biblicamente acredita. A salvação para ele, a salvação da sociedade, viria da entrega total do indivíduo à coletividade. Então, outra coisa para vocês perceberem, em relação ao liberalismo, que ele apoia muito o indivíduo, agora a democracia, o democratismo, né? Ele apoia a coletividade. Então aí está o perigo, né? Conferir ao status de Deus o povo. Então o Rousseau abriu as portas para que a maioria esmague a minoria, sem remorso nenhum, pois se o povo é o Deus da política, quem poderia questioná-lo? É isso que a gente ouve nos discursos aí, às vezes não tão escancarado, mas muitas vezes muito próximo disso. Então, essa visão, conforme eu disse para vocês, ela ignora totalmente que o povo, que os seres humanos são caídos.
e podem decidir coletivamente fazer o mal. Então, nas Escrituras, a gente tem vários exemplos sobre isso, né? O povo unido para fazer o mal, a começar ali, logo após a aliança, no próprio Êxodo. Outro pensador, Alexis de Tocqueville. Esse estudioso, ele foi visitar os Estados Unidos e aí ele percebeu que a democracia trazia um novo perigo. Deixa eu definir para vocês o que é democracia. Eu peguei ali de uma inteligência artificial. Então ele estava lá nos Estados Unidos, ele percebeu que a democracia trazia um perigo. Democracia tem origem no grego, então formado por junção de duas palavras. Demos, que significa povo, e kratos, governo. Ele percebeu algo que ele chamou de tirania da maioria. Aí o temor que ele sentia, que ele observava ali, é que se os cidadãos ficassem tão focados em seus próprios interesses, que permitiriam o Estado se tornar um tutor, uma espécie de tutor gigantesco, cuidando de tudo como um pai que impede os filhos de crescerem. Então ele argumentava que a única barreira contra esse poder eram as associações civis. Que associações civis são essas? Famílias, principalmente as igrejas. Se essas comunidades fortes desaparecerem, o indivíduo fica sozinho diante de um Estado que alega representar a vontade de todos. Aí a gente, nossa mente já começa a fazer várias conexões aí. Depois eu vou explicar, assim, cada um do que ele trouxe. Por último, pensando aqui sobre esses três pensadores que eu trouxe aqui, o último é o Abraham Kuyper. Qualquer cristão que queira ter um entendimento aprofundado das Escrituras e como agir nesse mundo, devia ler. Não é fácil, mas devia ler pelo menos alguma coisa sobre Abraham Kuyper. Ele foi um pastor, mas também ele foi o primeiro-ministro dos Países Baixos. Ele trouxe a solução mais bíblica. E por que é interessante essa solução que ele trouxe? Porque o autor do livro, David Koyzis, ele traz muita coisa do Kuyper e dos que passaram pós-Kuyper ali. Então eles têm uma linha de pensamento que é muito interessante e depois eu vou comentar até um pouquinho mais sobre isso. O que ele ensinava de tão interessante? Que Deus não deu todo o poder ao Estado ou ao povo. Deus não deu todo o poder ao Estado ou ao povo. Ele distribuiu autoridade em diferentes esferas. A soberania das esferas é o nome desse conceito aí. Que esferas são essas? Família, escola, empresa, igreja. Por isso que o Estado cuida do seu, a família cuida do seu, a igreja cuida do seu. Não fica interferindo em cada um, não interfere no outro. Cada um tem a sua responsabilidade. Cada um responde diretamente a Deus. O Estado não tem direito de mandar no que acontece dentro de uma casa ou de um culto. Parece alguma coisa vocês conseguem ler no mundo de hoje sobre isso? Para Kuyper, o governo é apenas um árbitro que garante que uma esfera não devore, não anule, não engula a outra. Ele também ensinou a distinguir entre a igreja como instituto, a organização que prega e dá os sacramentos, a ceia no domingo, e a igreja como organismo, os cristãos vivendo sua fé no trabalho e na política durante a semana. Assim, o cristão na política não é um motorista de ônibus, depois eu vou comentar sobre isso aí para vocês, que só segue a multidão. Só que o cristão é um portador de princípios, O cristão na política é um portador de princípios. Alguém que lidera com base na verdade de Deus, ouvindo o povo, mas sendo fiel primeiro ao Senhor do universo. Eu falando sobre esse conceito, vem alguém, um nome de uma pessoa na mente de vocês? Não vou responder agora, vou responder depois. O cristão sendo um portador de princípios.
É alguém que lidera com base na verdade de Deus, ouvindo o povo, mas sendo fiel primeiro ao Senhor do universo. Pelo jeito, vocês estão me olhando, não veio nenhum nome, mas eu vou falar, vocês vão lembrar. Vamos lá, então. A democracia, ela trata de representações políticas. A primeira, pensando nesses três homens que eu acabei de falar, cada um deles escreveram sobre um conceito que eles pensavam sobre democracia. A primeira é a teoria do motorista de ônibus. Vamos para a definição desse conceito. Então, o que seria alguém que seria o motorista de ônibus? Alguém que estivesse no governo e tivesse essa função de motorista de ônibus. O que faz o motorista de ônibus da linha 709, que leva lá até o terminal Magalhães Teixeira? Se eu quiser entrar lá para o Campos Dourado, eu não sei se o ônibus entra lá, ele entraria? Ele vai levar, mas ele vai levar onde eu quero. Ele não vai desviar o caminho ali. Ele não tem autoridade, ele leva o povo para onde o povo deseja ir, mesmo que seja para um abismo. Então, essa seria a teoria do motorista de ônibus. Ele vai levar para algum lugar que o povo deseja. Esse termo aí ele foi popularizado por Yves Simon e depois por Paul-Louis Courier. É um modelo que o Abraham Kuyper ele denomina como mandato imperativo. A segunda representação política é o tutor. O representante é eleito não para fazer necessariamente o que o povo quer a cada momento, mas para agir no interesse do povo com base na sua própria sabedoria, discernimento e consciência. Porque às vezes o povo... Então essa é contra a primeira. Porque às vezes o povo, a maioria está errado, está equivocado, quer levar o ônibus para o abismo. Então esse daqui, esse povo quer ir para o abismo. Eles me elegeram, mas eu tenho a sabedoria que eles estão indo para a morte. Deixa eu mudar aqui o rumo para não levar esse povo à morte, porque eles nem sabem o que querem. Então ele deve ao eleitor dele o julgamento amadurecido, que não deve sacrificá-lo à opinião pública momentânea. Então a origem disso vem de algo de um nome que nós já falamos um pouco sobre ele no conservadorismo, que é Edmund Burke. E o famoso discurso, né, em 1774, ele afirmou que o representante não deve ser um escravo da opinião dos eleitores, mas sim um servidor de seu próprio discernimento, confiado pela prudência. Por último, é o portador de princípios do Abraham Kuyper, que eu acabei de falar. É uma alternativa que busca equilibrar os dois modelos anteriores. O representante ele não esconde sua agenda como um tutor elitista, nem segue cegamente a multidão como motorista. Ele apresenta princípios claros ao público antes da eleição, para que os cidadãos votem de forma inteligente. Então existe um vínculo moral entre ele, né, o representante. Se esse representante mudar as suas convicções, ele deve explicar ou deve renunciar. Então, quem contribuiu para isso foi Abraham Kuyper, para o debate sobre a representação. Então, lembra que ele foi primeiro-ministro na Holanda. Antes disso, ele tinha sido um pastor evangélico da Igreja Reformada. Ele diz assim que, embora o povo possa não entender todos os detalhes técnicos da política, ele possui um instinto político geral e deve ser respeitado através da transparência de princípios desse líder. Então a gente percebe que não é algo tão simples assim. Alguns acreditam que deveria ser um motorista de ônibus, outros não. É interessante que a gente vê nos discursos, né? Eu citei lá, se eu não me engano, na primeira aula, teve um deputado que ele teve um desabafo, um discurso para o presidente da Câmara, dizendo que ele tinha votado e estava cobrando, né? Tinha votado no presidente da Câmara e os seus eleitores estavam cobrando ele devia uma resposta para os seus eleitores. Então só que ele falou que ele foi com o partido, então ele foi meio que como um tutor ali, só que ele estava dando
ou tutor, ele foi como um portador ali de princípios, mas meio que traiu ali os seus eleitores, indo pela orientação do partido dele. Agora a gente vai pensar um pouco, é interessante essa parte aqui, porção da aula, eu coloquei como título dessa subtítulo, As Igrejas Protestantes e a Democracia. Então o David Koyzis, ele vai destacar as denominações batistas e congregacionais nos Estados Unidos, que elas foram fundamentais para o sucesso da democracia naquele país. Por quê? Porque elas enfatizaram o voluntarismo e a liberdade da consciência individual. Então, o que essas igrejas encontraram ali nos Estados Unidos? Lembra que o berço da igreja batista foi na Inglaterra. A Inglaterra foi um ambiente muito conturbado, um ambiente de monarquia, brigas, guerras civis. Teve muita coisa lá que eu citei. Quando a gente fala de Inglaterra, contexto batista, a gente tem que lembrar de John Bunyan, foi preso porque ele não se rendia à igreja do Estado, que é a igreja anglicana, é uma igreja que ela é considerada protestante, vamos dizer assim, mas a moda inglesa, é muita coisa para se falar sobre isso, mas a gente tem que entender, principalmente, que não é a igreja católica apostólica romana. Então, a igreja da Inglaterra. E aí os batistas surgiram dali e encontraram um terreno com os princípios, né, da palavra de Deus. E na tradição batista, a autonomia da congregação local é tão forte que eles, muitas vezes, né, principalmente no contexto dos Estados Unidos, ele não usa a palavra igreja no singular para descrever as organizações maiores, mas eles preferem usar convenção. Às vezes, quem chega para a Igreja Batista acha que, assim, eu vim da Igreja Batista, sei lá, de Primeira Igreja Batista de Campinas. É a mesma coisa que a Primeira Igreja Batista de Montemor? Aí não é. Tem suas semelhanças e tem suas muitas diferenças. Em qualquer outro lugar, tá? Então, às vezes, as pessoas vêm de fora e acham que tem um líder supremo da Igreja Batista. Tem, de fato. A gente costuma falar que é Jesus, sem orgulho nenhum, porque cada igreja tem a sua autonomia individual. Então, ela vota os seus líderes ali. Mas a gente tem que pensar também, tendo isso em mente, tendo tudo isso que a gente conhece sobre as práticas, né, do meio batista, ela tem um respeito profundo pela liberdade de cada crente diante de Deus, mas também traz um grande alerta, né? O governo da igreja é democrático, só que a verdade, ela não é decidida por voto. Ela é revelada pelas Escrituras, pela palavra de Deus. Então a igreja ensina o povo a ser bons cidadãos, preparando-os para ser sal e luz na esfera pública. Então isso é muito importante, esse é o diferencial. Eu já contei aqui, na congregação eu sei que eu contei várias vezes, aqui talvez eu contei uma ou duas vezes, não lembro, mas eu fui surpreendido há um tempo atrás, famílias foram de uma igreja determinada lá, neopentecostal, eles estavam ali cansados, né, do líder decidir as coisas por si só. E aí eles começaram a procurar a igreja. Quando eles acharam o site da igreja da cidade deles, eles ficaram impressionados que a igreja tinha assembleias para decidir as coisas. Então, o que às vezes a gente não dá tão valor, uma pessoa que passa por uma coisa totalmente contrária, dá valor nisso. Agora a gente vai entender como que a democracia pode se transformar num ídolo. Isso daqui é fundamental para a gente entender as visões e como as visões políticas, que não são necessariamente ruins, pensa nisso. O ser humano, apesar de caído, não consegue apagar a imagem de Deus totalmente, fica uma imagem distorcida. Nós não conseguimos arruinar totalmente a boa criação de Deus. Isso tem que ser muito nítido na nossa mente. Mas
conseguimos, assim, imitar o evangelho, criar um falso evangelho. Então, toda ideologia, ela tenta contar a sua própria história de salvação, mas sem Cristo, tira Jesus da jogada. E não é diferente com a democracia. É nesse ponto que ela se transforma no democratismo. Então, a criação, né, pensando na criação, queda, redenção e consumação. A origem de tudo é o indivíduo soberano e a vontade da maioria. Isso que é o princípio básico ali do democratismo, né, quando ele se torna um ídolo. O pecado é qualquer autoridade que não venha do povo, como as ordens divinas ou tradições. Isso daí já entra em contradição com o que a gente afirma. A redenção, a salvação vem pela democratização total de todas as áreas da vida. Isso também entra em conflito com muitas coisas que nós acreditamos. Aí a gente vai para Romanos capítulo 13, versículo 1. Vamos abrir as Bíblias em Romanos capítulo 13, versículo 1. Aqui talvez seja algo fundamental na hora de exercermos a nossa cidadania. O que diz em Romanos 13, 1? Todos devem sujeitar-se às autoridades superiores. Porquanto não há autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram ordenadas por Ele. Então, quando a Bíblia diz que toda autoridade vem de Deus, o voto não cria o poder. Ele apenas escolhe quem vai administrar uma autoridade que já pertence ao Senhor. O que isso ensina para nós? Isso ensina algo que somos mordomos da criação de Deus. Tudo que é nos confiado a nível familiar, a nível dentro da igreja, a nível como cidadãos, só estamos administrando o que é de Deus. Portanto, se a maioria dar esse poder aí para alguém que não tem temor a Deus, o que vai acontecer? Outra coisa também, quando eu perguntei para vocês sobre o portador de princípios, quem age assim, quem tem agido, quem tem aparecido pelo menos na grande mídia sobre isso, André Mendonça. Ele aparece ali como um portador de princípios, né? A gente sabe que ele tem a sua fé, ele procura agir ali, ele não fica pregando ali quando ele é juiz, ele prega, aparece ali nos canais da denominação que ele é, mas é um portador de princípios, né? Então, por que eu citei ele? Porque ele vem da igreja presbiteriana, que eles são muito fortes nessa tradição reformada que o Kuyper, Abraham Kuyper, difundiu através dos seus escritos aí. A democracia é um presente de Deus para evitar tiranos. A gente teve ali muitos governos, na história, muitos governos tiranos. Mas ela se torna um ídolo quando achamos que o povo nunca erra. Então é isso que é uma das coisas que a gente deve ter cuidado, né? Se confiarmos mais no resultado de uma eleição do que na soberania de Deus, caímos na idolatria. Então, como podemos usar a nossa liberdade de voto para promover a justiça para os mais fracos, mesmo quando a maioria os ignora? Então, isso é que devemos pensar. Eu quero expandir um pouquinho aqui sobre a contribuição de Abraham Kuyper. Então, é uma das visões que a gente viu aqui que ele fala. Então, ele tem, assim, livros e livros. Ele foi um grande escritor, uma sabedoria impressionante. Então, tem um livro que não é traduzido, pelo menos não encontrei traduzido para o português, que se for traduzir literalmente o título, é Nosso Programa. Então, o que ele tentou fazer ali? Estabelecer uma base comum para a participação em eleições gerais e preparar o caminho para o primeiro partido político moderno da Holanda. Muita influência da Revolução Francesa, muita influência do secularismo. Então ele pretendia demonstrar
que o credo político cristão era consistente e saudável. Ele queria oferecer uma alternativa para aquele contexto que ele vivia. Então, a obra dele, principalmente esse livro, tem 700 páginas, né? Só esse daí, mas é uma coleção de vários, né, sobre o assunto chamado teologia pública, que, em geral, as igrejas são muito fraquinhas sobre isso, principalmente. Pelo menos assim, eu estou falando do meu conhecimento, tá? Principalmente a Igreja Batista, não vejo, nunca ouvi assim, o tempo que eu estou. Comecei a ouvir falar sobre teologia pública recentemente, sei lá, não tem 5 anos, né? Mas isso é forte em igrejas com uma tradição longa reformada. Então, ele diz principalmente algo que eu já falei aqui, que ele afirma, né, que a obra, que a autoridade política não deriva do povo ou da lei em si, mas de Deus, e que o Estado deve ser estruturado para refletir a soberania divina em uma nação cristã. Então ele explica o que eu falei lá para vocês, soberania das esferas, e que há autoridade em diferentes domínios da vida, família, escola, negócios. Então, muitos pais, marido e mulher, eles democratizam ali as decisões importantes dentro da família. Mas isso é um erro. Na sua família, algumas coisas podem haver a democracia, outras não. Por exemplo, o pastor Norival já comentou algumas vezes que tem famílias que se achegam aqui à igreja e falam assim: ai, aqui é uma igreja boa, mas meus filhos não gostam, os pais. Então nós vamos para a igreja que os nossos filhos gostam. Que discernimento tem uma criança ou um adolescente para decidir isso? Devem confiar nos pais que têm essa sabedoria, mas muitas vezes os pais se rendem. Então, cada esfera diferente tem a sua autoridade, o seu domínio. E não é concedida ao Estado mandar em tudo. Então, às vezes, a gente fica com tanto esse negócio da democracia na cabeça e acaba, às vezes, tomando decisões erradas ou aplicando conceitos errados, né? Mas toda autoridade, ela deriva de Deus, a gente leu isso, e cada esfera possui a sua própria integridade e limites que o governo não deve transgredir. Então, quando houve a pandemia, o Estado, o que ele falava? Vamos fechar tudo, vamos... É por isso que alguns questionavam, por conta disso. É óbvio que um cristão ele vai ter uma responsabilidade, ele não vai seguir ali de forma irresponsável, né? Mas o Estado ele não deve mandar, né? É óbvio que uma igreja madura, ela não vai falar assim, vamos ignorar, vamos nos abraçar, vamos, afinal de contas Deus é soberano, nós vamos ser curados disso, tal e tal. É óbvio que se tem um perigo, a gente deve agir com prudência, com cuidado. Mas o Estado, ele também é um servo de Deus. O Kuyper define assim: é como um organismo moral e sendo servo de Deus. A missão do Estado é a justiça pública. Então, a missão dele é equilibrar as autoridades e se relacionar entre as outras esferas. Garantir que nenhuma cresça às custas da outra. Entanto, só que ele rejeita, então, os extremos, né? Pensando na relação entre fé e política, ele rejeita tanto o Estado secular, que ignora totalmente Deus, a gente vê muito disso, quanto o Estado teocrático, a igreja de Estado. Então ele rejeita esses dois conceitos, tanto o Estado secular que ignora Deus, quanto o Estado teocrático, que é a igreja de Estado, né? Então ele defende uma igreja livre e um Estado livre, onde o governo reconhece a soberania de Deus no nível de consciência, mas mantém a igualdade de direitos para todos os cidadãos, independente da sua fé. Por que ele escreveu isso? Porque na Holanda, no final do século XIX, 1879, lá mais ou menos esse período aí, havia muitas tensões entre as filosofias iluministas e as tradições cristãs. E aí o estopim de tudo é chamado de questão escolar.
uma luta para acabar com o monopólio estatal na educação e garantir que os pais pudessem educar seus filhos de acordo com suas próprias convicções religiosas. Isso daqui parece atual para nós, né? Isso que aconteceu há mais de 100 anos. Então, esse livro que eu citei aqui, mais de 700 páginas, esse manifesto, na verdade é um manifesto, né? Esse livro, ele surgiu para dar voz às pessoas comuns, que eram a maioria cristã, silenciada e excluída no processo político devido às restrições de voto. Então ele foi o pioneiro ao integrar a teologia, teoria política e organização partidária e transformou isso num conjunto coerente de políticas públicas. Então ele introduziu a ideia que o cristianismo não é apenas uma crença eclesiástica, não é algo que fica entre as quatro paredes, dentro das dependências da onde a igreja se reúne. Mas é uma visão de mundo muito abrangente que também ela tem implicações para todas as áreas. Isso resultou na criação de uma universidade que tem até hoje, chamada Universidade Livre de Amsterdã. Nesse local se aplica o princípio da soberania das esferas na prática. Pensando no contexto brasileiro, o que Kuyper oferece para nós, né? Palavras difíceis, né? Nem sempre é pluralismo de princípios. Defender que a esfera pública deve acomodar diferentes cosmovisões, cristã, secular, em pé de igualdade, sem que o Estado imponha uma religião civil secularista. Então ele defende que, ele sendo cristão, ele não defende a igreja empurrar goela abaixo o seu credo para o Estado, nem o Estado na igreja. Então entenda esses dois lados aí. Outra coisa que é muito polêmica aqui no Brasil, e aí ela tem consequências drásticas dentro das famílias. Liberdade educacional. O debate sobre o direito dos pais escolherem a educação dos filhos. Um exemplo que existe é o homeschooling. Ou o financiamento público de escolas comunitárias. Então, essa questão no Brasil é empurrado na formação dos professores, goela abaixo, um credo secular. Eu já ouvi de orelhada lá várias vezes essas formações aí. Elas elegem ali alguém que lhe interessa, a visão de mundo interessa, e essa é a correta. Para passar no concurso público, você tem que estudar desta cartilha. Às vezes até colocar coisas que você não acredita. Mas é esse o contexto atual. Pode perguntar para os professores aqui se eu estou falando alguma coisa de diferente, eles talvez até acrescentem mais coisas. Então isso, a igreja, não é à toa, irmãos, que surgiram várias escolas cristãs aí, e tem surgido também bastante. O que isso visava, né? Isso foi proposto para manter o direito de cada esfera ter a sua própria soberania e combater o monopólio estatal na formação mental. Quando a gente olha lá para o nacionalismo, o que foi feito ali? O povo alemão, foi feita uma lavagem cerebral neles ali, as escolas eram... Tudo que tem de ideologias ali foram ensinadas para aquela geração de alemães que cresceram vendo, olhavam como o Partido Nacional Socialista como uma religião. Então a gente precisa tomar cuidado. Então esse seria uma das propostas que caberia para no contexto brasileiro. Engajamento não teocrático. O que é isso? Incentivava os cristãos a atuar na política não para dominar o Estado, por isso que eu citei o André Mendonça, né? Mas por ser uma influência, buscando a justiça para o próximo e a proteção dos mais vulneráveis, como as viúvas e órfãos modernos. Então a Bíblia fala que tem que cuidar disso, né? A gente não pode ignorar. E o Kuyper nos lembra que, embora a política seja boa para organizar a vida, conforme eu falei iniciando a aula,
ela é um péssimo Deus para salvar a alma. E o Estado deve focar em sua vocação de justiça enquanto aguarda o reino definitivo de Deus. Então, essa foi a aula de hoje. Quero abrir aqui para dúvidas, para comentários. Temos? Como a gente está falando de democracia, né, precisa entender um pouco sobre os três poderes. Né? A gente falou do governo, sobre fechar tudo, abre tudo, e o Estado, quer dizer, falou do Estado. O Estado é representado por três poderes. Né? Desses três, dois é direto pelo povo. Um a gente sabe que não é direto pelo povo. Né? E aí foi o conflito que teve. Porque metade do Estado queria abrir, metade não queria. Outra coisa que é importante é a gente entender que a gente fala muito de Estado, a gente olha para a figura do presidente como o líder. Temos ali o Congresso, e é um dos principais poderes, onde faz as leis, onde que vai, acredito que vai beneficiar a questão cristã, seria no Estado, ali que cria as leis, é ali que aprova as leis. Né? Então, todas as leis que prejudicam ou não a igreja, é feita ali, sancionadas ou não pelo presidente, porque elas podem ser sancionadas ou não. Então a gente olha muito para a figura do presidente como democracia, mas ali a democracia é formada por três poderes. Outra coisa interessante é o atual cenário do Brasil. A gente falando de democracia, o Brasil faz parte do BRICS, é uma organização política e econômica. Desses 11 países que faz parte do BRICS, 3 são democratas. 3, então 8 não são democratas. E a minha pergunta é, o que o Brasil está fazendo no meio desse grupo, entendeu? Então a gente precisa olhar muito todas essas questões. E desses 11 países, acho que 9 são ditadores. Então, tudo isso precisa ser olhado, porque assim, ditadores e perseguem cristãos. Então é preciso olhar, quando a gente vai escolher um líder do Congresso que vai governar nosso país, a gente tem que pensar assim, o que é mais conveniente? Você olhar os fatos ou suposições? Você olhar princípios ou economia? Então, qual é o principal? Claro que às vezes dá para andar junto, mas às vezes não dá para andar junto. Acho que o cristão ele deve pensar primeiro nos princípios cristãos e depois, assim, se junta com a economia. Porque às vezes a gente olha muito quem vai governar melhor, quem vai governar em questões econômicas, mas a gente não olha para o lado cristão. E muitas leis estão sendo aprovadas que estão prejudicando os princípios. Ontem eu vi um vídeo de um rapaz estudando na escola federal, e lá na escola eles estavam ensinando que a Bíblia era mentirosa, que era uma invenção humana. Assim, o rapaz foi contestar, não aceitaram. Então, assim, e aí, o que o governo vai fazer sobre isso? A faculdade federal. Sim, o governo, o presidente, o governo estadual, eles têm poder sobre isso, sobre a gestão das escolas. Então, assim, é preciso a gente entender sobre a democracia, entender quem faz parte, né, que governa essa democracia. Eu acredito que o Brasil é um país democrata, né, mas não totalmente, porque eu acabei de falar, de três poderes, a gente tem dois que realmente é direto, e o terceiro, ele pode influenciar, e influenciar muito forte, como a gente está vendo atualmente. Então é só esse comentário que eu queria fazer, a gente olhar também para isso, qual o principal na hora de escolher alguém. Sim. É importante isso que o Jonatas falou. Eu acredito que eu mencionei brevemente na aula anterior. Às vezes a gente fica preocupado somente com a figura do presidente. Eu te pergunto, você lembra quem você votou para deputado federal? Você lembra quem você votou para senador? Então tem coisas que a gente tem que avaliar. Então, o objetivo desse assunto que nós temos tratado é dar discernimento às pessoas, né, à nossa comunidade de fé, sobre essas coisas aí. A gente sair daquilo superficial, daquela guerra de narrativas, e ter o discernimento para isso não é tão simples assim quanto a gente vê, ou quanto a gente, no senso comum, é sair, apesar da gente não estar fazendo um mestrado aí, tendo aulas exaustivas, é dar ali uma visão panorâmica sobre as coisas para que a gente não seja levado por narrativas ideológicas e a gente confrontar o nosso próprio ídolo interior, né? Sobre colocar esperanças num governo
salvíficas, vai resolver tudo. A gente tem que tomar cuidado. Então, isso é muito importante. Às vezes, miramos na figura do presidente. Existe aí algo que deixa as pessoas inflamadas, debate político, narrativas, todo mundo quer ver lá os melhores momentos dos debates presidenciais, o que aconteceu, mas aquilo ali é só cortina de fumaça. Então, tem muita coisa por trás, como o Jonatas mencionou, e tem separação de poderes, e tudo que a gente chegou a um absurdo, né? Eu falo a gente colocando brasileiros, né? De colocar a propaganda dele, o que é? Pior não fica. Ele não sabia nem o que estava fazendo lá, segundo o que ele estava... Saber, ele sabia, né? Só que ele chegou ao poder, ele chegou a escarnecer, né? A zombar daquilo que é para ser tratado com seriedade, né? Então colocaram literalmente um palhaço lá para fazer o que ele fez. Mais alguma contribuição? Bom dia a todos. Com relação, Jorge, à questão da teologia pública, ela é bastante... Eu vejo como muito importante a inserção desse estudo dentro das nossas igrejas, porque justamente vem de encontro ao que o Jonatas acabou de colocar com relação à democracia, onde nós, enquanto cristãos, estudarmos e nos debruçarmos ao nosso efetivo e real papel à luz da Bíblia dentro da nossa sociedade. Porque muitas vezes nós nos omitimos em temas importantes ou temas espinhosos, porque nós não queremos nos indispor lá fora e nos concentramos aqui dentro. Então, esse estudo eu vejo como muito importante de se estimular, de se incentivar esse estudo da teologia pública, porque justamente o objetivo principal dela é o papel do cristão além dos muros da igreja e da academia, o papel dele dentro da sociedade. E aproveitando esta fala que tu colocou, realmente dessa pessoa que foi eleita, usando esse jargão pior que tá, não fica, eu tenho certeza que muitos cristãos votaram nesse ser como uma forma de protesto, justamente por não ter a real e efetiva consciência do seu papel enquanto cristão dentro da sociedade. E nós, como cristãos, temos um papel muito importante de não impor a nossa religião ou a nossa denominação, mas nós utilizarmos dos princípios basilares que Jesus Cristo nos ensina por meio da Bíblia na igreja, dentro do nosso local de trabalho, do nosso local de estudo, se você tem um mandato eletivo, dentro do teu mandato eletivo, focando realmente o bem ao próximo. Então eu vejo sim, a igreja tem um papel muito importante, principalmente nessa questão política, porque essa degradação social que nós vemos enfrentando e vemos dia a dia, nós somos responsáveis porque nós nos omitimos diante desta situação. Exatamente. Então tem muito disso, né? Em algum momento a igreja ela falou assim, esse é um assunto que não cabe a nós, né? Os cristãos como indivíduos, né? Mas cabe, irmãos, cabe, e a vida é assim, né? O descanso vai vir quando na consumação. Não temos descanso, temos que sermos participantes e não sermos omissos a muitas coisas. Então, uma das coisas que a gente deveria estar orando, colocando nas nossas orações, é que Deus levantar pessoas cristãs, não para pregar ali, mas para fazer o que tem que ser feito, para cumprir o mandato cultural, né, independente da pessoa ser de qualquer religião, ajudar a fazer justiça conforme... E a gente orar, apoiar essa pessoa para ela ficar firme ali, mesmo com todas as tentações que aparecerão lá, para ela se corromper nesse meio. Então é algo... E é o que eu falei para vocês, né? É uma coisa, uma opinião pessoal minha. Eu não vi esse assunto em 20 anos de crente, não ouvi falar sobre isso, não estava em pautas de escolas dominicais das igrejas que eu participei. É um assunto de tamanha importância para nós. E Deus cobra, né, os seus filhos por serem omissos. Então, uma coisa que a gente deve até colocar em oração, isso daí. Uma coisa que
tem aparecido, eu falo graças a Deus, aparecem pessoas influentes, mais inteligentes que nós, que têm a vocação para isso, que elas estão atrás de fazer uma teologia pública, ou política também, correta, né? Então, nossa aula finaliza por aqui. Então, se tiver mais perguntas, coloque ali nessa urna para o último encontro que teremos. Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, por trazer esse ensinamento. Obrigado por capacitar pessoas que se debruçaram, gastaram sua vida sobre esses assuntos, para que a tua igreja não fique alienada, Senhor, para que a tua igreja não seja ignorante, ó Deus. À medida que fomos aprendendo, Senhor, nos desperta para isso, Senhor. Levanta vocacionados, ó Deus, pessoas capazes para atuar nesses campos e serem fiéis e demonstrar o reino de Deus através das suas ações, ó Deus, e praticar justiça a nível governamental, Senhor, beneficiando os que precisam, ó Deus. Isso é um item importante da palavra de Deus, Senhor, do que o Senhor nos ensina. Também pedimos a tua proteção, a tua sabedoria, aqueles que já estão atuando. Eu citei um, ó Deus, mas deve ter mais, com certeza tem mais, que estão trabalhando para que continuem, ó Deus, fazendo o seu papel, ó Deus, cumprindo como já houve outros que fizeram no passado, Senhor. Então nos ajuda. Parece muito complexo, Senhor, parece que é algo que nos dá assim um cansaço, ó Deus, às vezes parece ser monótono para alguns, ó Deus, mas nos ajuda a termos essa consciência, Senhor, e atuarmos como pessoas que foram salvas, redimidas e cumprem o seu mandato nesse tempo, nessa era, Senhor. É isso que nós te pedimos para hoje, para a nossa vida, Senhor, para que possamos aprender. Então, no nome de Jesus é a nossa oração. Amém. Agora temos um intervalo, depois voltaremos para o culto.